Os segredos que Godzilla e Kong Supernova estavam guardando foram literalmente pro espaço. Nos últimos dias vazou tanta coisa sobre o filme que já dá pra montar um quebra-cabeça enorme do que a Warner tá preparando. Tem informação sobre a história, bastidores, produtos oficiais e até mesmo sobre o primeiro trailer. Então vem comigo organizar tudo isso porque tem muita coisa pra gente conversar. Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa. Bom, vamos lá galera, eu quero começar esse vídeo falando com vocês sobre as camisetas e também as artes promocionais que acabaram aparecendo nos últimos dias. Porque primeiro a gente teve essas artes que vocês estão vendo aí na tela, e logo depois começaram a surgir outras artes conceituais seguindo exatamente esse mesmo estilo, mostrando mais detalhes e expandindo um pouco dessa identidade que a Warner parece estar construindo pro filme. Agora uma coisa que acabou chamando muito a minha atenção foi a cor que eles acabaram utilizando nessas artes, que foi uma cor muito mais puxada pro roxo. E aí é claro que isso foi mais do que o suficiente pra todo mundo ficar se perguntando, será então que essa é uma confirmação que a gente vai ter o sopro atômico do Godzilla? Finalmente confirmaram isso pra gente? Esse daí acabou vazando e revelou tudo? Ó, confirmação. Isso aí a gente não tem. Pô, não dá pra olhar pra uma camiseta e falar, pronto, tá confirmado. Não dá pra fazer isso, pô. Mas é claro que também não dá pra fingir que é tudo coincidência. Porque praticamente tudo que apareceu até agora tá seguindo essa mesma linha. Então, querendo ou não, essas imagens acabaram alimentando ainda mais essa teoria. Agora, uma outra coisa que eu achei bem interessante foi o fato que essas camisetas, elas não foram feitas pro público. Pois é, isso mesmo, elas foram feitas pra equipe do filme. Ou seja, isso não é um pôster oficial, não é um produto que a Warner lançou pra divulgar o filme. É um material interno da produção que acabou vazando na internet. As fotos foram compartilhadas pelo Tommy William e depois repercutidas pelo perfil Mr. Goji. E quando a gente começa a olhar com calma, dá pra notar uns detalhes bem legais. Na frente da camiseta aparecem o Godzilla e o Kong lado a lado e junto da logo de Godzilla e Kong Supernova. E no peito ainda colocaram um símbolo misturando o G, o X e o K. O G usando o corpo do Godzilla, o X formado por duas lanças e o K fazendo referências ao Kong. Eu sei, são detalhes simples, mas que, ficou muito da hora. Eu, sem dúvida, teria uma camiseta dessa. Mas, gente, essa onda de vazamentos, ela não parou por aí, não. Muito pelo contrário, essas camisetas foram só o começo. E eu digo isso porque quando começou a aparecer as descrições dos Funko Pops, aí sim o negócio ficou muito mais interessante. O perfil Dangeviller foi um dos primeiros a mostrar essas informações que apareceram nas listagens dos produtos de Godzilla e Kong Supernova. E uma delas acabou chamando muito a minha atenção, que era uma figura chamada Kong Rage. Só que o mais interessante não era nem o nome, mas sim a sua descrição, se liga só. A descrição acaba revelando uma informação bem importante sobre o Kong dentro do filme. A tradução da sigla Rage significa aprimoramento de manopla aumentada de fúria. Em outras palavras, é uma manopla criada pela monarca especialmente pro Kong. E aqui a gente entra na parte que eu achei mais curiosa no meio disso tudo. A descrição diz que usando essa manopla, o Kong se torna uma força independente contra as novas ameaças do Monsterverse. E sim, você escutou exatamente essas palavras. Força independente. Eles não estão falando do Godzilla, eles não estão falando deles lutarem juntos. O que eles estão fazendo aqui é destacar que o Kong agora pode sozinho tomar conta do recado. E isso por si só já significa uma coisa gigantesca, gente. Afinal, pode ser que ele tenha uma missão separada dentro do filme. Pode ser que em algum momento ele acabe precisando resolver tudo sozinho antes de encontrar o Godzilla. Ou talvez isso possa ser uma forma de mostrar que o Kong vai ter mais protagonismo dessa vez. O que, na minha opinião, não seria uma decisão boa. O Godzilla e Kong, o Novo Império, já foi um filme extremamente focado no Kong, na origem dele, no fato dele ser o último da sua espécie. Então, colocar agora ainda mais destaque pro Kong, eu acho que não seria o ideal. Agora, quem tá merecendo foco de fato é o nosso querido Godzilla. Tá, mas eu acho que agora tá na hora da gente falar do elefante na sala, né? Ou melhor, do monstro cósmico na sala. Afinal, eu acho que nessa altura do campeonato, já tá bem difícil acreditar que o Space Godzilla não vai aparecer nesse filme. O perfil japonês Daisho Noega, que acompanha o Monsterverse bem de perto, fez uma análise muito interessante das descrições dos Funko Pops. E dentro dessa análise teve um detalhe que eu achei genial. A figura do Space Godzilla aparece descrita de uma forma bem direta e não tem mistério. O nome dele tá lá e ele é tratado como um kaiju cósmico e ainda não ganhou uma versão Pop Super. Só que isso já é um baita de um spoiler de que, gente, ele não vai fazer apenas uma pontinha dentro do filme, não. Ele é muito importante. Só que o que realmente fez a minha cabeça explodir não é nem isso, mas sim que na descrição desses produtos estava escrito simplesmente New Cosmic Threats. Sim, gente, é isso mesmo, no plural. Eu não tô falando de a ameaça cósmica, não. É dito as ameaças cósmicas. E isso, galera, isso muda toda
toda a conversa. Porque se for realmente isso, significa que o Space Godzilla pode não ser o único problema que o Godzilla e o Kong vão enfrentar. Pode existir outro vilão vindo do espaço. Pode existir alguém controlando o Space Godzilla. Ou pode ser que ele faça parte de um grupo muito maior. Tudo bem, eu entendo, ainda é cedo pra gente estar falando qualquer coisa, ainda é cedo pra entrar nessa teoria, mas existe essa possibilidade e ela não é baixa. As escolhas dessas palavras nesse produto oficial é porque tem coisa aí, gente. Não foi à toa, não. Afinal, se você conhece a história do Space Godzilla lá da Toho, você sabe muito bem que ele não é um monstro qualquer. A origem dele, na verdade, é super maluca. Basicamente, ele nasce de partículas do próprio Godzilla, que acabam sofrendo uma transformação depois de passarem pelo espaço. Ou seja, de certa forma, ele é quase que um reflexo do próprio Godzilla, só que completamente corrompido. E de verdade, gente, eu acho que isso funciona muito bem dentro do Monsterverse. Afinal, isso tudo deixa de ser só mais uma luta contra um titã gigante e passa a ser um confronto contra uma criatura que, de certa forma, nasceu por conta do próprio Godzilla. E convenhamos que isso daí deixa tudo ainda mais interessante. Aí, ó, tem mais um detalhe. A versão Pop Super do Space Godzilla mede cerca de 15 centímetros naquele estilo clássico de Funko. A arte oficial ainda não foi revelada, mas só o fato da Funko estar lançando um produto desse tamanho pro personagem já mostra que ele vai ter um papel bem importante dentro do filme. Mas ó, calma aí, pô, o vídeo não tá acabando, muito pelo contrário, a gente ainda tem notícias sobre o primeiro trailer, é isso aí. O insider The Beyond Reporter, que já acertou algumas coisas sobre o Monsterverse no passado, chegou a dizer que o primeiro trailer completo de Godzilla e Kong Supernova já está sendo preparado. E, pô, até aí, beleza, né? Eu acredito que isso já era até esperado por todo mundo. O filme vai estrear no ano que vem, então, pô, é meio que óbvio que o trailer já tem que estar sendo preparado, né? Então que isso era óbvio, tava meio que na cara. Só que agora vem a parte boa. Segundo ele, a estreia vai acontecer primeiro durante a San Diego Comic Con. E depois disso, o trailer deve ser lançado oficialmente na internet, junto com a estreia de Homem-Aranha Brand New Day. E de verdade, galera, se isso acontecer, meu, faz muito sentido. E eu digo isso porque a Comic Con é o lugar perfeito para criar aquele hype inicial. A galera que tá lá grava reação, posta foto, comenta nas redes sociais, e quando o trailer chega na internet, o assunto já tá explodindo. E depois ainda tem o Homem-Aranha, cara. Pô, pensa comigo, milhões de pessoas vão tá indo pro cinema para ver o Cabeça de Teia. E se a Warner realmente colocar o trailer de Supernova antes das sessões, a divulgação ela vai ser gigantesca. Vai anotando, pô, esse daí é o tipo de estratégia que até quem não acompanha o Monsterverse vai ver o trailer e vai saber que o Godzilla e o Kong vão voltar para os cinemas. Mas ó, agora vale lembrar de uma coisa também. Tudo isso ainda não foi confirmado, galera. O que temos até o momento são informações de insiders. Então vale sim a gente esperar um pouquinho para ver se tudo isso vai de fato acontecer. Mas honestamente, galera, pô, eu tô muito curioso, tô muito hypado, ansioso pra esse trailer, cara. De verdade, eu quero muito que ele chegue. Afinal, eu quero muito que toda essa especulação, essas teorias que ficam rolando, elas finalmente acabem ou simplesmente se concretizem. Quando esse trailer chegar, a gente finalmente vai descobrir qual é o visual do Space Godzilla, como o Godzilla e o Kong vão aparecer e qual de fato é a proposta desse novo filme. E o melhor de tudo é que se essas informações estiverem certas, então galera, a espera, ela tá muito próxima de acabar. A Warner parece que tá preparando o maior filme do Monsterverse até agora. E eu não tô falando só de destruição não, eu tô falando de história também. Parece que eles querem aumentar a escala de tudo. O Kong ganha um equipamento novo e, pelo que tudo indica, ele vai ter muito mais independência dentro dessa história. O Godzilla, então, pô, ele pode enfrentar um dos inimigos mais icônicos de toda a franquia. E ainda existe a possibilidade de que o Space Godzilla nem seja a maior ameaça do filme. E se isso acontecer, eu acho que tá na cara, né? O Monsterverse nunca mais vai ser o mesmo. Esse filme vai mudar tudo o que conhecemos. E é por isso que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, vocês estão hypados para Godzilla e Kong Supernova? O que vocês acham que vai acontecer dentro desse filme? Vamos ter um sopro atômico roxo? Space Godzilla tá sozinho ou não é o vilão principal? E essa nova manopla do Kong, quais serão os poderes dela? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir no futuro. Mas, se você quiser ser um dos primeiros a saber, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Eu sou Eric Brelaz e até o próximo vídeo. Tchau!